Bem, agora nós vamos falar sobre a segunda geração romântica. Essa a mais conhecida e que a gente tem também um poeta mais pop, que é o Álvares de Azevedo. Por que a gente chama de pop? Primeiro porque ele foi assim prolífico, ele escreveu demais. Nós temos esse poeta morrendo aos 20 anos, 21 anos, a biografia dele é um pouco divergente sobre esse assunto, mas a gente tem um poeta que escreveu muito. Escreveu, acho que ele vivia o dia inteiro escrevendo. Então ele tem muita poesia, muitos textos, e também ele é muito conhecido porque ele é um cara meio esquisito, né? Tem gente que diz que ele nunca arrumou uma namorada, que nunca pegou ninguém, que só ficava ali imaginando, enfim, a gente não sabe. De qualquer maneira, essa esquisitice do Álvares de Azevedo foi boa, né, pra gente, porque a partir dessa esquisitice a gente tem poemas muito interessantes. Bem, vamos entender um pouquinho sobre essa geração. Primeiro, ela é chamada de ultrarromântica, por quê? Né? Olha só a nova ortografia agora, presta atenção que ultrarromantismo não tem mais hífen, hein? Bem, ela é ultrarromântica por quê? Porque ela consegue atrair para si a maior carga de sentimentalismo dessa geração. É na segunda geração romântica que a gente vai encontrar aquele tédio que eu falei lá atrás, mostrei quando o homem se viu meio insatisfeito com aquele mundo em que ele estava vivendo, como é que ele ficou, aquilo vai aparecer muito aqui, nesse profundo tédio de viver, a realidade é completamente sem graça, então a evasão vai ser a grande jogada para o romântico. Ele não vai querer ver esse mundo, ele quer tudo menos viver a realidade. E nós vamos ter também a idealização amorosa, né? O amor para o romântico, ele não é uma palavra, não é um sentimento, ele é toda a vida, é a única coisa que importa. Portanto, nessa segunda geração, a idealização do amor não sei se eu estou me fazendo clara, mas não é apenas eu gostar do outro, eu amar o outro. É eu amar o amor. O romântico ama o amor, não ama uma pessoa. Então, o amor para ele vai ser a coisa mais importante. E esse amor é tão importante que ele pode chegar às raias da morte. Muitos escritores até dizem que os românticos amavam a morte, namoravam a morte. Essa ideia do namoro com a morte, de tanto que eles vão falar na possibilidade da morte. Mas isso é uma coisa assim fácil da gente compreender, né? O amor é tão maior que a vida que a gente às vezes percebe que o romântico ele acha que a vida dele pode acabar. O amor não. Então essa ideia da transcendência amorosa que se eternizou nos beijos de amor antes da morte, em vários finais felizes ou não, de filmes e tragédias, como Shakespeare, por exemplo, com Romeu e Julieta, a gente vai perceber que desde a época do Shakespeare, essa transcendência do amor já aparecia. Os românticos fizeram o quê? Perceberam no Shakespeare uma afinidade. Então, eles, nessa geração, eles já recuperam praticamente a obra do Shakespeare, principalmente nessa parte do amor desmedido, do amor transcendente, e trazem à tona novamente seus textos. Essa geração ultrarromântica, ela é uma geração que tem uma influência maior na Inglaterra e na Alemanha. Eu gosto de contar sempre uma historinha para vocês, que é a história do escritor alemão Goethe. O Goethe ele escreve um livro muito legal, que se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. Você já viu? Olha, se você não viu, tem um filme há pouco passando, contando a vida do Goethe e como ele escreveu esse livro. É um filme que vale a pena. O nome é esse mesmo, Goethe. E nesse livro, o Werther, ele o tempo todo, as coisas acontecem na cabeça dele, né? O tempo todo ele está imaginando coisas. E o Werther conhece uma menina chamada Carlota, e ele começa a ir à casa dela, a frequentar a casa dela, e ele
começa a crescer dentro dele um amor tão grande, um amor tão incrível, que só acontecia mesmo na sua imaginação. Carlota nem sabia desse amor todo do Werther. E ele passa o livro inteiro contando como a Carlota é, como ela é incrível, como ela é maravilhosa, como ela é perfeita, até quando ela dá comida para as criancinhas. Enfim, a Carlota é aquela mulher. E durante o livro a gente descobre que Carlota está noiva e vai se casar. O que acontece? O Werther descobre que a mulher que ele ama vai se casar com outro e se mata. Até aí, uma história de amor, né, com um final trágico, se não fosse um detalhe. Esse livro fez tanto sucesso na Alemanha, tanto sucesso, que os jovens que liam esse livro começaram, acreditem vocês, a se vestir com a roupa do Werther, que ele descreve lá, a roupa durante o romance. Eles se vestem com a roupa do Werther e se matam também. Há uma onda de suicídios provocada pelos sofrimentos do jovem Werther. Para vocês terem ideia de de quanto as pessoas se identificavam com esses romances, né, com essas histórias de amor, e de que maneira assim, era tão novo alguém escrever sobre aquilo que sente e não ficar seguindo as convenções, como eu já falei. Bem, isso foi só um parênteses, a gente falou da história aqui do Werther, que é uma prosa alemã, mas é esse romantismo alemão extremamente filosófico e o romantismo inglês, que é carregado de ideias da morte, retorno ao gótico medieval, que vai influenciar os nossos escritores e principalmente Álvares de Azevedo, que era um grande leitor desses escritores.